Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania. Bem-vindo a todos aí, mais uma edição do Núpia Escola Convidam, conversa autocompositiva com o professor Paulo Valério Moraes, que vai fazer uma exposição sobre o tema negociação, mediação online. Paulo Valério dispensa apresentações, mas assim ainda vamos fazê-la. O professor Paulo Valério é um dos maiores instrutores de negociação do Ministério Público Brasileiro, um dos maiores instrutores de negociação em geral do nosso país. Tem uma expertise formidável nas suas exposições, nas suas palestras. No último ano esteve aqui conosco no Congresso Nacional de Direito Consensual e foi aplaudido de pé. É procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem mestrado, é um dos autores do Manual de Mediação e Negociação para membros do Ministério Público Brasileiro, do CNMP. E sem mais delongas, Paulo, a palavra é toda sua. Seja bem-vindo ao Ministério Público de Pernambuco e, mais uma vez, abrilhante aí nossas mentes e nossos corações com a sua autocomposição na veia, amigo. Com seu direito consensual na veia. A palavra é toda sua, amigo. Forte abraço e estamos aqui para aproveitar a sua exposição. Vou fazer só duas observações para o pessoal que está nos acompanhando. No chat aí tem uma lista, um formulário de presença. Então, para receber o certificado, tem que assinar lá o chat, assinar o formulário que está no chat. E pedir para todo mundo colocar o microfone no mudo aí, né, no mute, enquanto está havendo a exposição. E explicar que a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente das outras palestras que tivemos, onde o bloco de perguntas, os debates ficaram para depois da exposição do palestrante. Desta feita, nosso querido amigo Paulo Valério sugeriu que a gente fosse, ao longo da exposição dele, fazendo as intervenções, as perguntas, as dúvidas que fossem surgindo. Mais ou menos como ocorre numa sala de aula, né? Que o bate-papo, vamos dizer, a conversa, o debate, ela vai fluindo à medida que o professor vai fazendo a exposição. Então, a gente vai seguir essa dinâmica. Então, quem quiser perguntar durante a exposição do Paulo, fique à vontade, porque a dinâmica vai ser essa mesmo. A gente vai fazer o debate a cada, vamos dizer, 5 minutos, a cada capítulo, a cada passagem que ele fizer da sua exposição. Feito essas observações iniciais, passa a palavra aí para nosso querido amigo Paulo Valério. Muito obrigado, então, Fabiano. Queria dar meus parabéns pela organização do evento, a ti, e também cumprimentar a todos os amigos e amigas que estão nessa conversa autocompositiva. Como o próprio nome diz, é uma conversa, não é uma palestra, então vamos conversar. O que vocês desejarem perguntar, intervir, concordar ou discordar, não há problema nenhum. Como eu disse ali para o Alexandre e para ti, né, o que eu souber, eu digo que sei, o que eu não souber, eu digo que não sei. E pronto. A gente não pode saber de tudo. Então, eu me animei a fazer esse trabalho, tendo em vista que a pandemia ela trouxe muitas oportunidades. Trouxe uma série de tragédias, mas também trouxe uma série de oportunidades. E, principalmente, essa oportunidade de termos de trabalhar online, com todos os preconceitos que todos nós temos, com todos os hábitos que todos nós temos, nós somos obrigados a trabalhar online.
e, em específico, eu e os meus colegas do Mediar, que é o nosso núcleo de mediação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, acabamos trabalhando muito em muitas mediações que fizemos em áreas variadas, área do consumidor, área de improbidade administrativa, muito, e aprendemos, na prática, uma série de questões de linguagem, uma série de questões de neurobiologia, que é a minha área de especialização hoje em dia, que eu gostaria de refletir aqui com vocês, não é? Mediação e negociação online, diversamente do que nós pensávamos no início, ela até proporciona uma certa facilidade em relação a algumas negociações face a face. E é isso que eu vou aqui abordar com vocês. Eu vou, então, ao longo da exposição, falar um ok. Quando eu falar ok, a Isabel, então, vai mudar o nosso slide. Então, Isabel, ok. Nosso primeiro slide, ok, tá aí. O nosso primeiro slide é um slide que eu costumo apresentar em todas as minhas aulas, que é uma fala do professor Nicholas McIntosh, professor emérito do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Cambridge, quando ele diz: juízes e advogados devem estudar neurociência. E aqui eu acrescentaria juízes, advogados, estudantes, médicos, enfermeiras, todo mundo, pedreiros, serventes de pedreiros, enfermeiros, todo mundo deveria estudar neurociência. Aliás, acho que deveria ser uma cadeira que nós deveríamos começar a aprender no jardim de infância, porque a neurociência, ela busca determinar como o cérebro afeta o comportamento. E tudo o que o ser humano faz são comportamentos. Então, no mínimo que nós poderíamos fazer desde crianças era nós aprendermos como o cérebro, então, afeta o nosso comportamento e, a partir disso, aprendermos a conviver melhor. No caso do direito, o direito se preocupa especificamente em regular o comportamento. Então, não há como nós trabalharmos o direito sem nós estudarmos o cérebro, porque o cérebro é aquele que estuda justamente o comportamento. O cérebro afeta o nosso comportamento, né? Diversamente do que muitos colegas pensam, a matéria-prima do direito não é a lei. Nós somos muito atacados por essa questão da normatividade, mas, em realidade, a matéria-prima do direito é o ser humano. Nós trabalhamos com o ser humano, trabalhamos com comportamentos do ser humano. Por isso, é fundamental que, no mínimo, tenhamos alguma noção de neurociência, que é o que eu vou passar inicialmente, para que nós possamos entender as várias questões que surgem na negociação online. Ok, Isabel. Nesse segundo slide, que a Isabel vai mostrar agora para nós, eu apresento uma famosa teoria antiga do professor Paul MacLean. É uma teoria que mostra, na realidade, como o nosso cérebro evoluiu. E ela é bastante didática, nos proporciona entender com rapidez como nós funcionamos, né? Quando eu falo nesses termos, que eu vou falar agora, algumas pessoas se impressionam um pouco. Quando eu falo que nós somos animais humanos, né? O pessoal fica um pouco impressionado. Oh, mas então o Paulo está nos chamando de animais? Não, não chamando a vocês, estou me chamando também de animal. Nós somos animais humanos que temos toda uma evolução demonstrada pelo nosso cérebro, que, na realidade, nós não temos apenas um cérebro, nós temos 3 cérebros. Aquele cérebro de baixo ali, que vocês estão vendo em amarelo,
é o cérebro reptiliano. Esse cérebro, meus amigos e minhas amigas, ele tem aproximadamente 500 milhões de anos, de uma época em que fomos répteis, de uma época em que fomos animais, fomos predados e fomos predadores também. Este cérebro que está dentro de cada um de nós, e às vezes aflora, e muito costumeiramente aflora, e aí nós não conseguimos contê-lo, este cérebro é responsável pelas nossas funções vitais, pela nossa sobrevivência, pela reprodução, pelos batimentos cardíacos, pela respiração, pela territorialidade. E eu sempre dou o exemplo, o meu processo, né? O meu parecer. Uma vez conversava com uma colega e a colega me disse que ela não gostaria que eu me intimasse naqueles processos que eram dela. E eu, colega, qual o critério que eu adotarei para saber quando o processo é teu? Quando tiver um parecer meu, é meu. Bom. Mas e aí como é que ficamos quando o processo iniciou por um colega, ela é de primeiro grau, um colega deu parecer em primeiro grau, aí de quem será? Então, isso tudo é a territorialidade reptiliana que está na base do nosso cérebro, e este cérebro reptiliano é aquele onde nós encontramos nossos instintos. Mais acima ali, nós verificamos aquelas cobrinhas. Aquelas cobrinhas é o cérebro límbico, o sistema límbico. É onde predominantemente acontecerão as nossas emoções. E aqui, então, nós já falamos do cérebro mamífero. O cérebro límbico é o cérebro dos mamíferos, que começam a trabalhar, então, de maneira mais intensa, com as emoções. E alguém perguntaria, quantos anos tem esse aqui? Esse aqui tem só 300 milhões de anos. O reptiliano tem 500 milhões de anos. E o cérebro mamífero, 300 milhões de anos. E alguém perguntaria também, qual a distinção entre os instintos do cérebro reptiliano e as emoções do cérebro límbico? A diferença pode ser dada, e eu sempre dou esse exemplo, que ele é bastante elucidativo, pode ser dada pelo lagarto, ou pela fêmea lagarta, né? A fêmea lagarta, quando ela tem um filhotinho, e o filhotinho não corre, a gente faz essa pergunta em aula, o que vocês acham que a fêmea do lagarto, depois que tem um filhotinho e ele não corre, o que ela faz? Uma colega uma vez disse, ela faz assim com o focinho para fazer um carinho para ver se ele vai correr. Não, ela não faz isso. Ela tem uma tomada de decisão instintiva. Ela come o seu filho. Ela vai comer o lagartinho. Porque esse seu instinto de sobrevivência, de manutenção da espécie, diz que, na competição pelos recursos do mundo animal, ela não pode fazer com que aquele filho possa servir de alimento para uma garça ou para uma raposa. Ele é proteína. Então, ela prefere comê-lo, colocar essa proteína para dentro e depois ter outros filhotinhos que tenham viabilidade, que tenham uma condição adaptativa boa para sobreviverem. Isso é um instinto. No caso do cérebro límbico, agora colocamos como exemplo uma cadelinha. A cadelinha tem um filho, e o filho nasceu fraquinho. Bom, aí sim, a cadelinha vai fazer carinho com o focinho, vai lamber o seu filhotinho, não vai comê-lo. Por quê? Porque a cadelinha ela tem emoção e o lagarto tem instinto. E essas duas forças estão dentro de nós. A qualquer momento, elas podem aflorar. O que impede de elas aflorarem? O que impede é justamente a terceira camada, que ali está identificada como neocórtex, e, em específico, a parte frontal, que é o chamado córtex pré-frontal,
esquerdo, principalmente o córtex pré-frontal esquerdo. Então, essa camada mais moderna, em torno aí de 150 mil anos, o que é nada, tendo em vista a história da Terra, que é de 4,5 bilhões de anos, é nessa camada que nós exercemos os nossos autocontroles. Autocontroles. Então, nós temos 3 cérebros: um cérebro instintivo, um cérebro emocional e um cérebro racional, que vai nos dar a condição de fazer essa grande maravilha que a natureza nos deu, que é a capacidade de imaginar. E por termos a capacidade de imaginar, nós podemos imaginar várias alternativas. Por exemplo, eu quero ser médico ou eu quero ser advogado. E imaginamos essas alternativas e escolhemos. Então, é o córtex pré-frontal que nos permite fazer a tomada de decisão. E é ele que nos permite também exercer o controle dos nossos cérebros de base. Então, é constantemente esta competição que nós temos dentro de nós. O cérebro de base, querendo ser réptil, querendo satisfazer as suas necessidades básicas reptilianas, e o cérebro de cima, não é? O córtex pré-frontal, fazendo o autocontrole. Eu conto sempre um exemplo em que eu fiz algumas aulas de capacitação aí em Brasília, para os procuradores do trabalho. E eu conto sempre um exemplo em que eu, pela segunda vez, havia ido a Brasília dar aula para os colegas do MP do Trabalho. Aliás, são excelentes negociadores, porque trabalham constantemente com negociação. E 2 colegas, olha, professor, aconteceu. Aconteceu o quê? Aconteceu. Aquilo que nós vimos na aula passada. O que foi? Nós estávamos no nosso gabinete, tá? No nosso gabinete, então, no nosso território, tá? Estávamos no nosso gabinete, entrou um advogado experiente, todo sorridente, dominou o nosso ambiente, já pegou o nosso funcionário e começou a ditar um TAC. Começou a ditar um TAC que era para resolver um problema de uma grande empresa que tinha lá seus 500, 600 funcionários. E eu e a minha colega começamos a ficar nervosas. Começamos a nos cutucar por baixo da mesa. O que esse cara está pensando? Ele chega aqui, no nosso gabinete, pega o nosso funcionário e começa a ditar um TAC. O que ele está pensando? E começou a subir aquela coisa, Luciano. Começou a subir aquele nervosismo. Nós íamos predá-lo. O único problema era o seguinte, doutor. Qual é o problema? O TAC que ele estava ditando era simplesmente maravilhoso. Era um TAC. TAC, para aqueles que não são da área, termo de ajustamento de conduta. É uma espécie de acordo, vamos dizer assim, que o Ministério Público faz com aqueles que estão sendo investigados. Então, o TAC era maravilhoso. Nem nós havíamos pensado em algo tão maravilhoso, mas só que ele estava dominando o nosso ambiente. E eu peguei aí, gurias, o que vocês fizeram? Ela, não fizemos nada. Eu, graças a Deus, não fizeram nada. E aí nós mostramos, então, o que é esse conflito intrapessoal que acontece todos os dias nos nossos gabinetes, na nossa vida, quando o nosso cérebro reptiliano, por causa da territorialidade ou por causa de alguma necessidade, quer dominar o nosso cérebro, e nós temos o neocórtex e o córtex pré-frontal esquerdo para realizar o autocontrole. E tudo isso acontece tanto offline como online. Então, eu queria colocar a vocês, já de início, como que se trabalha com o nosso próprio cérebro. Tá? Ok, Isabel, pode passar.
Temos, então, esses movimentos de baixo para cima e de cima para baixo em constante conflito. Quando vamos trabalhar, então, online, a coisa fica muito pior. Fica muito pior, porque... Mas como é que será? O que é o Java? O que é o HTML? Eu também tive esses problemas. Eu acho que todos nós, eu tenho 50, vou fazer 57 anos. Nós, quando entramos no Ministério Público, nem sonhávamos trabalhar com computador. Então, agora, somos obrigados a trabalhar online. Isso afeta o nosso cérebro reptiliano. Porque são nas nossas estruturas de base que são os nossos hábitos, principalmente no chamado estriado dorsal. Lá que estão os nossos hábitos. Então, o primeiro grande problema é nós diminuirmos, se não quebrarmos esses hábitos, que são comportamentos que estão arraigados, que estão na base do nosso cérebro e que, por óbvio, por estarem na base do nosso cérebro, são difíceis de nós modificarmos. Ok? Pode passar, Isabel. Então, a gente se imagina ali uma pessoa, não é, de máscara, despersonalizado, um robô, quase que um robô, não é? E eu ouço de muitos colegas, o problema de trabalhar online é que a gente perde muito. Eu pergunto, perde o quê? A gente perde muito aquele contato, aquela linguagem e tal. Não necessariamente. Não necessariamente. Que é o que nós vamos ver aqui. Pode passar, Isabel. Ok? Então, muitas dúvidas. E é isso que eu vou, então, tentar debater aqui com vocês. Ok? Este primeiro slide da negociação online mostra a questão do mito online. Primeira coisa, essa coisa, não vou saber fazer. Tá? Não vou saber fazer, já estou muito velho para essas coisas, esses modernismos. Não é a mesma coisa. Não, realmente, não é a mesma coisa, mas talvez seja até melhor, não é? A falta de contato retira a possibilidade de ler as pessoas. Será? Será que retira a possibilidade de ler as pessoas? Não é? Iremos nos despersonalizar? Será? O hábito. Ok, pode passar. Esse nosso hábito de trabalhar face a face, eu acho que está com os seus dias contados. Tá? Olhem só o que envolve o nosso hábito de trabalhar face a face. Primeiro, as distâncias entre os envolvidos. Tá? A gente quer fazer uma reunião, né, Alexandre? Vamos fazer uma reunião lá em Brasília. Aí todo mundo pega avião, vai até Brasília para fazer um deslocamento, para fazer o presencial. Aí você chega lá em Brasília, aí a reunião dura meia hora. Aí volta todo mundo para todo o Brasil. Às vezes demora mais, 1 hora ou 2. A dificuldade de bater as agendas, porque é complicado, não é? Você tem que bater uma agenda para que todo mundo possa pegar o seu avião, o seu carro, e ir até o local onde vai ser o encontro. É bem mais complicado de você bater a agenda quando é online. Para bater a agenda no online é muito fácil. Questão dos constrangimentos de comparecer ao órgão do Ministério Público. Não, mas nós somos tão amáveis. Não, às vezes não somos tão amáveis, não. As pessoas não nos veem como tão amáveis, não. E principalmente agora que temos toda uma mídia colocando o Ministério Público também, até de uma certa forma positiva, mas gerando uma certa aura de medo, né? O Ministério Público prendeu, o Ministério Público entrou com a denúncia. Então, é natural que as pessoas, ao irem a um estabelecimento do Ministério Público, ao Poder Judiciário, elas tenham algum tipo de constrangimento, ele é medo. E o medo vai atingir essas estruturas de base
em específico a amígdala, e aí eu digo, não é a amígdala da garganta, a amígdala é uma estrutura do cérebro límbico, a amígdala é o radar do cérebro para a ameaça. Sempre que, de alguma forma, você sofre algum tipo de ameaça, ou até você imagina que possa estar sendo ameaçado por estar num local que representa todo este poder, você automaticamente tem ativado o chamado eixo HPA, que é o eixo que libera no seu sangue adrenalina e cortisol. E isso deixa você menos inteligente, menos resolutivo. A gente fica literalmente mais burrinho mesmo. O cortisol, por uma série de reações químicas que eu não vou aqui explicar para vocês, mas foi muito bem explicado esses dias um amigo nosso, doutor Guilherme Nogueira, não é que eu tenho me assessorado muito dele, porque ele sabe tudo, me explicou, né? Mas, então, as influências do cortisol, que são muito perniciosas. Custos de deslocamento, e, então, a falta de agilidade e de eficiência para que nós continuemos a manter este hábito. Ok, Isabel? Trago nesse slide uma atualização para todos os colegas, que é a chamada epigenética. A epigenética é uma ciência nova, em torno de 12 anos, e justamente a epigenética, ela nos mostra que nós não temos os 100% dos nossos genes ativados ao mesmo tempo. Nós temos um percentual muito pequeno dos nossos genes ativados e as influências do meio, até o ambiente onde nós trabalhamos, relacionamentos que nós temos, se são saudáveis, se são tóxicos, o relacionamento que nós temos com o nosso trabalho, o relacionamento que nós temos com a nossa alimentação, tudo isso vai afetar a ativação dos nossos genes de uma forma tão intensa como acontece com um piano. Os nossos genes é como se fosse um piano. E a epigenética, ela movimenta teclas diferentes desse piano. Então, é evidente que o nosso trabalho online vai movimentar outras estruturas do nosso DNA e vai, então, potencializar algumas habilidades e diminuir outras habilidades. Então, isso é um conhecimento que eu tenho que trazer para vocês. Vai haver consequências? Certamente haverá consequências. Assim como há consequências intensas do uso constante de telas, de equipamentos, de celulares. Isso tem causado uma alteração, principalmente no processo de leitura. Eu tenho, inclusive, uma aula sobre isso, né? A professora Wolff fez um livro específico sobre isso. As crianças e nós mesmos temos mais dificuldade para ler hoje, porque nós estamos nos acostumando a toda uma linguagem que é manifestada nas telas. Né? E isso é uma influência epigenética. Mas isso é um outro tema, uma outra aula, que eu não tenho condições de dar hoje. Tá? Passando, ok. A epigenética significa literalmente o controle sobre a genética. Modificou completamente os conceitos científicos da vida. Na última década, as pesquisas epigenéticas estabeleceram que os padrões de DNA passados por meio dos genes não são definitivos. Isto é, os genes não comandam o nosso destino. O que comanda o nosso destino? Influências ambientais, como a nutrição, como o estresse, como as emoções podem influenciar os nossos genes. A história do controle epigenético é a história de como os sinais ambientais controlam a atividade dos nossos genes. Então, se nós vamos tratar de um novo ambiente de trabalho, esta é a primeira informação que eu tenho de dar para vocês. Nós vamos ter uma alteração substancial na ativação dos nossos genes.
Muitas habilidades nossas serão melhoradas e outras serão reduzidas, porque não terão mais a necessidade. Ok, pode passar. Então, aqui, uma frase que eu retirei desse grande livro que eu tenho recomendado a todos, não ganho nada com isso, não é merchandise, mas um livro de leitura obrigatória, Cérebro Intuitivo, de John Bach. O meio ambiente, o mundo exterior, está tocando você como se fosse um violino, mas você pensa que é Mozart. Então, serve esta mensagem também para que nós experimentemos cada vez mais, principalmente na atuação autocompositiva, a experiência da humildade, porque nós não somos naturalmente humildes, principalmente na área do direito. E quando faço isso, bato no meu próprio peito. Sejamos um pouco mais humildes. É o ambiente que está nos tocando como se nós fôssemos um violino. E nenhum de nós aqui é um Mozart. Somos apenas animais humanos. Ok, pode passar. A desmitificação, então vamos tirar esse mito do trabalho online, que eu não vou conseguir, que isso é muito difícil. Então, a questão ambiental é fundamental, porque a epigenética informa que o meio influencia de maneira decisiva. No caso dos meios digitais, ao contrário do que a gente imaginava, ele proporciona uma certa facilidade. Por quê? Porque o meio digital nos iguala, ele nos unifica e ele nos congrega. Todos nós nos tornamos quadradinhos, assim como eu estou vendo vocês, e vocês estão me vendo, nós somos quadradinhos iguais, unificados, o que descaracteriza, sobremaneira, aquela vivência adversarial ou semiconsensual que envolve estar num prédio do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Por todas aquelas questões que eu falei antes, a gente não há de querer que uma pessoa fique completamente à vontade num prédio do Ministério Público, que nós chamamos as pessoas para negociar. Eles não ficam à vontade. Se eu fosse... quando eu sou chamado no prédio de uma outra instituição, também a gente não fica completamente à vontade. É aquela coisa também do futebol. Uma coisa é você jogar em casa, outra coisa é você jogar no campo do adversário, se bem que aqui nós não estamos num campo adversarial. Mas isso conta muito. Resultado, no online, as pessoas ficam muito mais à vontade. Ok, pode passar, Isabel. Por que ficam mais à vontade? Porque elas estão no seu ambiente. Elas estão na sua casa. Elas estão no seu local de trabalho. Isso alivia muito as suas tensões. Será que alguém pudesse ficar preocupado? Será que esse promotor, essa promotora vai fazer esse juiz, vai fazer alguma coisa comigo? Se fizer, eu fecho o online e estou dentro de casa. Eles vão ter que vir me buscar aqui, fazendo uma blague, né? Uma brincadeira. Então, tudo aquilo, Fabiano, que a gente faz em termos de trabalho autocompositivo, justiça restaurativa, de você preparar um ambiente, mesas redondas, não é? Um ambiente agradável, com flores, não se precisa fazer no online. Por quê? Porque ele já está naturalmente feito. E isso é um fator, eu não sei aquilatar em quantos %, mas é um fator que faz com que seja despejada dopamina, serotonina e ocitocina no sangue dessas pessoas que estão trabalhando online, e não cortisol. Porque quando você está no face a face, num ambiente que não é o seu, é natural que você ative essas estruturas de base do seu cérebro e automaticamente, sem você perceber,
você libera adrenalina e cortisol. No online, muito menos. Não quero dizer que no online também não existam divergências. Eu já participei de várias divergências, chegaram até a se ameaçar, levantavam o braço, mas com muito menos ocorrência. Por quê? Porque a pessoa já está naturalmente tranquilizada pelo ambiente onde ela está, que é o quê? A casa dela, o ambiente de trabalho dela, onde ela pode tomar o seu café. Eu estou aqui tomando meu cafezinho, né? Ela pode tomar a sua água. Eu estou aqui tomando a minha água, né? Ocorrem os salutares e até permitidos barulhos de criança, né? Alexandre, tu estás aí ainda? Alexandre Gavronski. Agora há pouco passou, acho que uma menininha, um menininho ali atrás. Oh, uma criança, né? Isso proporciona até um rapport, que é aquela identificação entre todos que estão trabalhando online, porque isso é permitido. Aparece uma criança no colo daquele que nós estamos conversando, e aí aquela pessoa se mostra como uma pessoa, e não como uma moça, um moço engravatado, ou com seu taierzinho, com uma cara um pouco mais fechada. Não, é uma pessoa normal como eu, que tem filhos como eu. Então, são vários pontos de informalidade, igualdade e de humanidade que fazem com que, muitas vezes, o trabalho de mediação e negociação online se torne até muito mais fácil, justamente por essa questão biológica. Porque toda a nossa questão é uma questão emocional. Na medida que nós consigamos controlar as nossas emoções, nós trabalhamos muito melhor. Por quê? Porque a dopamina, a serotonina, eles são hormônios, são neurotransmissores que promovem uma melhor busca para o atingimento de resultados. Fazem com que nós fiquemos mais inteligentes, mais inovadores e mais criativos. Isso é uma consequência biológica, é uma consequência química. Então, se você torna a pessoa mais tranquila, ela vai ficar muito mais inteligente, isso está comprovado pela neurobiologia, e é todo um trabalho, então, que se faz numa mediação para que as pessoas possam, então, encontrar soluções criativas para o seu problema. Ok, Isabel? Aqui é uma... Paulo, só interrompendo aí, que a gente interrompesse aí, sobre a preparação do ambiente. Você disse que a gente se preocuparia menos, tá? Ou não se preocuparia, essa questão da mesa redonda, de colocar alguns acessórios que fossem mais humanizados. Mas aí eu queria fazer uma colocação para você. Eu acho que a gente também deve se preocupar... Sim. No online com o nosso ambiente. O que é que a gente vai, do outro lado da tela, passar para o nosso interlocutor? Porque se eu tenho um cenário aqui muito hostil, já pode ativar alguma reação lá do cérebro do meu interlocutor. Então, eu acredito que a gente também deve humanizar o nosso espaço para criar até, vamos dizer, o que a gente poderia chamar alguns efeitos intangíveis da negociação, que atingem o subconsciente ou passa outras informações sobre a nossa pessoa que não estão ali diretamente palpáveis, né? Gostaria que você fizesse alguma colocação sobre essa nossa preparação do nosso ambiente, o que é que a gente poderia, no pano de fundo ou de modo subliminar, passar mensagens de estou aberto à negociação. Eu não sou aquele turrão que falam por aí de mim, não sou aquele sujeito formal que você pensava do Ministério Público. Eu sou a pessoa que estou despido desse autoritarismo do agente público. Eu sou um agente público diferente, sou um agente público colaborativo,
e que a gente, nesse cenário um pouquinho mais voltado para isso, pudesse passar. Por isso que eu acho que essa preocupação ainda existe, mas de outra forma. Foi uma colocação que eu queria deixar aí para ti. Claro, perfeita a colocação e a pergunta também. Claro, essa é uma outra linguagem que nós iremos falar mais a seguir, que é a linguagem artefática, que são os artefatos que a pessoa usa no seu entorno. Nós temos 7 linguagens não verbais, e a linguagem artefática é uma delas, que eu vou comentar mais abaixo. Mas já que tu fizesse a pergunta, nós podemos antecipar algumas coisas. É fundamental você atentar para o cenário que você vai utilizar para fazer a sua mediação ou negociação online. Qual a minha dica? A minha forma de trabalhar? A minha forma de trabalhar eu prefiro fazer na minha casa. Eu prefiro ser o mais transparente, o mais verdadeiro, o mais Paulo Valério que eu puder ser. Mas isso não impede que a pessoa não queira mostrar alguma coisa da sua intimidade, tal como um quadro, um porta-retrato, não é? Uma escultura que mostre algum tipo de esporte lá que ele não queira mostrar, não é? Um surf, por exemplo, eu sou surfista, aí aparece lá um surf em cima da minha mesa. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, até prefiro que apareça. Não é? E aí vai do sentir de cada um, não é? Se você cria, por exemplo, fizeram a pergunta, o que você acha de usar um fundo fake? Falei, olha, eu não concordo. Em princípio, tudo que é fake não é verdadeiro. E se não é verdadeiro, será percebido pelo meu interlocutor que estará do outro lado online. No outro tipo de linguagem que nós vamos conversar daqui a pouco, que é a linguagem cinésica, a linguagem do corpo, que corresponde a 55% da nossa comunicação. Então, eu diria assim, você usar um fundo fake é uma roubada, porque você mostra já alguma coisa em termos de não verdade que vai se refletir na falta de confiança do interlocutor. Outra coisa que nós vamos conversar quando tratarmos da linguagem artefática é que coisas e artefatos pessoais podem ser muito úteis para que nós possamos estabelecer um clima mais relaxado, um clima de maior rapport, ou seja, de identificação entre aqueles que estão na interlocução. Por quê? De repente, você vê ali um objeto e diz, você gosta de tênis? E já desvia para um tipo de assunto mais ameno que vai criando esse rapport. E está comprovado pela doutrina de negociação, específico do professor Stuart Diamond, que as pessoas, em mais de 50%, elas negociam porque gostam das outras pessoas. Só 7% é o conteúdo. As pessoas negociam porque gostam das outras pessoas, ou gostam de como a outra pessoa negocia. Mas tem toda a razão que tu falaste, tem que ter muita atenção para o ambiente. Eu indicaria não usar fundo fake. Se vai negociar no seu ambiente de trabalho, não há problema nenhum. Mas eu acho adequado que a pessoa, inclusive, na pandemia, negocie na sua própria residência. Aqui estão todos os nossos conselheiros do nosso mediar, do nosso núcleo de mediação do Rio Grande do Sul. Então, vocês vejam ali, não é? Você pode ver os artefatos, um quadro, os livros. Às vezes tem algum livro que você consegue enxergar. Olha, você está lendo esse livro? E já começa a conversar online com a pessoa, vai diminuindo a distância, não é? Porque você cria um rapport.
Olha lá, um colega, estou vendo lá, o colega aparece, me parece que deva ser a sua formatura. Oh, aquela foto lá é a sua formatura. Então, são links, são oportunidades que o online dá e que no face a face você não tem. Porque no face a face chegam as pessoas lá engravatadas, ou as moças muito bem vestidas, e você não sabe nada da pessoa. Você não pode começar a perguntar qual é a praia, qual é o esporte que você... Não, fica uma coisa estranha. Agora, no online você pode, porque as coisas aparecem. E você não está invadindo nada, porque a pessoa se deu a conhecer. Ela permitiu aquilo. Por isso, a linguagem artefática é uma linguagem fundamental, que nós usamos até mesmo em várias mediações que nós fizemos, como iremos comentar logo a seguir. Mas muito boa a tua intervenção. Ok, pode seguir. Então, a questão ambiental permite essas trocas de informações pessoais, não é? Até a referência, aparece um quadro de um lugar bonito. Ah, que lugar é? Ah, aqui é Santa Catarina, aqui é Pernambuco. Ah, já estive aí. Você começa a relaxar, não é? As pessoas começam a se gostar mais. Então, essa é a questão que eu botei ali no fim do slide. O online nos dá oportunidades de rapport que o face a face não nos dá. Isso é um ponto muito profundo de facilidade, muito maior facilidade da mediação e da negociação online do que no face a face. Porque tudo que se quer no face a face é que as pessoas fiquem tranquilas para despejar adrenalina, para despejar dopamina, serotonina e ocitocina. E no online, isso aqui é muito mais fácil de você trabalhar essa questão emocional. Tá? Ok, pode passar. Pode passar? Ok? Então, aqui eu trago de maneira didática... Não, anterior, Isabel. Anterior. Aqui eu trago de maneira didática para que vocês possam ter, de uma forma bem clara e objetiva, as linguagens não verbais que nós trabalhamos de um modo geral em uma negociação, em uma mediação. Primeiro, a linguagem prosêmica, que é a linguagem das proximidades, que nós iremos ver se der tempo. Segundo, a linguagem cronêmica, a linguagem do cronômetro, do tempo. Isso já aconteceu em mediação. Nós trabalhávamos com mediadores competitivos e eles sempre nos deixavam esperando, no mínimo, 15 minutos. Então, com esse tipo de linguagem, a pessoa também mostra o tipo de negociador que ela é. E aí você já se prepara. Então, houve uma mediação que um colega ficou nervoso. Então, vamos encerrar a mediação. Não, calma, colega. Calma. Aí eu mandei a mensagem para eles. Isso é uma linguagem cronêmica. Eles estão querendo, de alguma forma, nos tirar do trilho. Temos que ter autocontrole. Isso é uma linguagem não verbal. Temos que trabalhar profissionalmente isso, e não ficarmos brabinhos. O ambiente de trabalho não é lugar para ficarmos brabinhos. O que não quer dizer também que nós tenhamos sangue de barata, não é? Não confundam. Linguagem cinésica, que é a linguagem corporal, os emblemas, então, alto, baixo, adaptadores. Não vai ficar online roendo unha, mas às vezes você vê uma pessoa mexendo no cabelo online, opa, a pessoa está nervosa, ela está usando um adaptador. Né? Você diz alguma coisa e a pessoa começou com um adaptador. E você vê com muito mais facilidade isso no online do que no face a face. A linguagem artefática, que são a decoração do ambiente, os utensílios que a pessoa usa, um brinco, não é? Um óculos, um estilo de cabelo. O que nós perdemos na linguagem online é a tacésica. Não tem como você tocar uma pessoa online. E essa é uma linguagem que eu uso muito nas negociações face a face, a linguagem tacésica. No online, realmente não dá para utilizar. Então, isso nós perdemos.
perdemos também a olfativa. A gente usa também bastante a olfativa. Aqui perdemos. Então, basicamente, são as duas linguagens que nós perdemos no online, mas melhoramos muito as outras. Aprimoramos muito as demais. A linguagem paralinguística, que é a latência. Aliás, nós deveríamos fazer um curso para todo o Ministério Público só de latência, que é a capacidade que nós temos pouca de esperar que os interlocutores acabem de falar. Nós já interrompemos. Vamos aqui. Vamos. Somos donos de fazer isso no Ministério Público, com todo respeito, e quando eu digo isso, bato no meu próprio peito. Ok, Isabel, pode passar. Então, esse slide que eu referi agora há pouco, não é? Este é um estudo famoso, citado por muitas pessoas que trabalham com comunicação. Vejam só, a nossa linguagem corporal, 55% no face a face, que é a linguagem do corpo, dos gestos, da expressão facial. 38% é a entonação que eu dou. E só 7% é a palavra. Então, nós nos preocupamos tanto com a palavra, e a palavra é o menos importante. Por isso, quanto mais verdadeiro você for, melhor. Porque toda essa verdade ou não verdade estará sendo comunicada em 55%, ao menos em pessoas não psicopatas. Eu tenho um estudo também só sobre psicopatas, já fiz essa palestra no Ministério Público Federal, fiz também capacitação para delegados, agentes da polícia, como negociar com psicopatas, porque aí é uma negociação completamente diferente. Porque ele tem uma capacidade de dominar a linguagem não verbal corporal. E ele não vai te dar esses indícios de verdade ou não verdade que a pessoa normal dá. Por quê? Por uma razão muito simples. Que a amígdala do psicopata, ou seja, o radar do cérebro para a ameaça, que é a amígdala, não se ativa, ou seja, eles não têm o medo que nós, pessoas normais, temos. E eu posso afirmar com muita tranquilidade para vocês que não sou um psicopata, porque tenho bastante medo. Essa é a nota decisiva, tanto para os psicopatas chamados de psicopatas bem-sucedidos, como os chamados psicopatas mal-sucedidos. Ambos têm esse diferencial. A amígdala não se ativa e, portanto, em ela não se ativando, não despeja adrenalina e cortisol, como despeja no nosso organismo. E a adrenalina e o cortisol que faz com que nós fiquemos vermelhos, não é? Então, se a pessoa está mentindo, ela vai ficar vermelha. Por quê? Porque ela está com medo. E o medo fez o despejo do cortisol e da adrenalina para dilatar os vasos, ou para fugir, ou para atacar, ou para congelar. Então, isso é muito interessante, é a linguagem corporal. Ok, pode passar. Isabel. Ok. E agora, mas aquilo no face a face, olhem o que os cientistas descobriram, minha gente. Isso está neste livro do John Bark, nas folhas 233 e 235. Novos estudos estão demonstrando que humores, emoções e comportamentos online se mostram tão contagiosos quanto os comportamentos offline da vida normal, e talvez até mais. Então, tudo aquilo que nós imaginávamos no início desse trabalho,
que nós iríamos perder muito da linguagem, que nós iríamos nos despersonalizar. Isso não é verdadeiro. Toda a emoção é transmitida também online. Os humores, os comportamentos de gente com a qual estamos conectados por amizade, família ou mesmo lugar de trabalho tendem a nos infectar. E olhem só, o contágio costuma se estender a 3 pessoas na cadeia de conexão. Ou seja, 3 graus de separação virtual. 3 graus de separação virtual. De modo que pessoas que você nem conhece estão afetando o seu comportamento e suas emoções. Então, posts que são colocados, que nos deixam tristes, e aí a gente repassa aquele post e vai deixar um sem número de pessoas tristes também. Ok, Isabel, pode passar. Então, não se preocupem que na negociação e na mediação online, toda a emoção, e até mais, a emoção e a linguagem corporal que você tem no face a face, você também terá. E até um alerta aqui. Então, seja verdadeiro. Porque essa linguagem não se perde. E, pelo contrário, quando você está online, você está em Zoom. Agora que eu estou em Zoom, você pode ver todas as alterações da minha face. Você pode ver se eu estou sendo verdadeiro ou não, se eu estou nervoso ou não, e você vê todos. Às vezes, nós tivemos negociações com 20 pessoas na tela. E você está vendo cada um na sua linguagem corporal. O que você não consegue fazer no face a face. Você não pode ficar olhando para as 20 pessoas, fica uma coisa muito estranha. Mas no online você pode. Porque as pessoas não conseguem identificar bem para quem que você está olhando. Então, nós temos no online uma leitura melhor e coletiva da mediação e da negociação, coisa que não se tem no face a face. Por isso que as mediações online têm dado tanto resultado. Não é por magia. E é essa experiência que eu venho aqui trazer para vocês. Ok, pode passar. Olha ali, ó, você vê as pessoas, você vê cada detalhe, né? Ok, pode passar. Então, aqui até uma técnica que a gente usa. Nós geralmente fazemos mediações com 2 mediadores. Um mediador presidindo e o outro co-mediador. Porque enquanto ele, e o meu parceiro sempre é o Ricardo Chinetsky, um baita de um mediador, um baita negociador, que é o nosso secretário executivo do Mediar, pessoa maravilhosa, um amigão. Então, ele tem grande habilidade, e principalmente habilidade para a presidência dos trabalhos. Enquanto, por exemplo, ele está falando, eu estou analisando as pessoas, estou vendo qual a pessoa que precisa ser melhor trabalhada, estou vendo qual é a pessoa que não está sendo convencida, que está com algum desconforto, o que poderá, inclusive, permitir algum tipo de intervenção do mediador. Quem sabe damos um tempo. Isso também é possível. Às vezes fazemos mediações 3 horas, 4 horas. Pessoal, quem sabe damos um tempo, vamos tomar um cafezinho. A gente para a mediação, como já fizemos, tomamos um cafezinho, daqui a 5 minutos voltamos. Não tem que ser intenso. Ah, não, online tu tem que ficar sempre olhando, não. Pessoal, estão aí cansados? Estão? Vamos dar um tempinho para a pessoa ir no banheiro, todo mundo está normalmente, igual a qualquer outra negociação, sem mistério. Ok, Isabel? Então, aqui alguns sinais, eu também faço uma capacitação, como pegar mentiras, não é?
nada a ver com aquele equipamento lá, né? Aquilo lá, de certa forma, é um pouco, não vou dizer ultrapassado, né? Ele mede alterações, sim, ele mede o nível de condutância da pele, e quando a pessoa ela fica nervosa, ela despeja mais líquidos, né? Porque a adrenalina e o cortisol fazem com que haja uma vasodilatação e, consequentemente, os líquidos eles passam a ser mais produzidos, principalmente na nossa derme, né? Então, aquilo é medido por um equipamento que mede a condutância da pele, não é? Mas aqui, algumas linguagens conhecidas do mentiroso, né? Pega o nariz, tenta esconder a boca, aperta os lábios, o sorriso que não é espontâneo, fica só assim, né? Só a parte de baixo, né? Sorriso tem que fazer ruga, né? Tem que fazer ruguinha aqui do lado e ruguinha em cima do nariz. Esse é o sorriso verdadeiro. Então, você vê quando alguém está sendo verdadeiro ou não. Lábios secos, porque você está vendo a pessoa em zoom, e aquela pessoa está com o lábio seco. O que está acontecendo? Ou está vermelha? O que está acontecendo? Não é? Então, você tem muito mais condição de identificar esses sinais não verbais no online do que no face a face. Você não vai ficar olhando no face a face para uma pessoa, fica uma coisa ostensiva e agressiva. Ok, pode passar. Então, essa é uma técnica também que se usa bastante na linguagem online. É a técnica da mimetização, ou também chamado efeito camaleão. Todos nós nascemos imitadores, né? Em consequência da nossa estrutura neural, quando imitamos, não costumamos ter consciência disso. É aquela coisa, alguém está bocejando e a gente começa a bocejar também. Com quem nunca aconteceu isso? Isso é o chamado efeito camaleão, que demonstra que ver pode levar diretamente a gente fazer sem a presença do saber. Então, às vezes eu uso a mimetização. O que a mimetização proporciona? Proporciona uma identificação entre aqueles que estão se mimetizando. E é uma mimetização inconsciente. A pessoa não percebe. Esse é o negócio. É o processo de espelhar os comportamentos dos outros, no qual nos engajamos, é uma forma de obter coesão social. Mantém duas pessoas ou mais pessoas mais ligadas entre elas. Ok, Isabel, pode passar. Eu trago a vocês aqui, ok? Um estudo feito na França, numa loja de departamentos. 4 vendedores da seção de eletrodomésticos imitavam e não imitavam alternadamente clientes que entravam lá para comprar. Depois, os pesquisadores entrevistavam as pessoas lá na rua da loja de departamentos. Resultado da pesquisa: quase 80% dos que haviam sido imitados tinham comprado o aparelho, comparado com 62% entre os que não tinham sido imitados. E mais, entre os que tinham sido imitados, havia muito mais clientes que tinham gostado do vendedor e da própria loja, e, portanto, retornarão, e quando a gente gosta de alguma coisa, a gente retorna. Então, essa pesquisa de campo demonstra o poder da imitação na criação de um sentimento de estima e de ligação em nosso dia a dia. Isso se pode fazer no online, sem que o interlocutor perceba. Ok. Pode passar. Paulo, tem uma perguntinha aí no chat para você sobre de doutora Judite. Eu vou pedir para ela fazer diretamente. Doutora Judite, tá bom. Faça a pergunta direto aí. Eu vou adiantar aqui se a senhora quiser, mas pode perguntar direto. Está sem o microfone, está no mute, doutora Judite. Olá, boa tarde. Muito boas suas colocações. Eu gostaria de saber o seguinte:
As pessoas sinestésicas, que têm dificuldade de ficar no local, paradas, ouvindo aquela história, ouvindo as outras pessoas falarem e tratarem na mediação. Enquanto as outras pessoas são todas ou visuais ou auditivas, como é a maior parte das pessoas do mundo jurídico. Como é que a gente deve se comportar quando a gente descobrir esse diferencial? Gratidão. Ok? Nós vamos procurar nos comunicar com a pessoa da forma como ela se sente mais à vontade. Esta é a regra. Em que pese a pessoa ela não ser muito sinestésica, doutora Judite, ela sempre será sinestésica, né? Porque o nível de percepção dos nossos neurônios espelho pega principalmente estes detalhes da pessoa não sinestésica, que é o que está nesse slide. Olha só, o chamado sistema de neurônios espelho. Nós temos espalhado por o nosso cérebro, e em específico numa área chamada córtex motor, os neurônios espelho. O que eles fazem? Eles são uma reação primária do cérebro à percepção dos comportamentos de outras pessoas e que ajuda a acionar uma tendência a fazer ou a espelhar os mesmos movimentos daquela pessoa. E agora eu vou entrar na sua pergunta. Esse sistema costuma se tornar ativo quando o participante observava os movimentos dos dedos de outra pessoa, mas não se tornava ativo, este primeiríssimo, imediato estágio de imitação, quando o participante observava os movimentos de alguém que acabara de lhe passar a perna num jogo financeiro. Ou seja, nosso mecanismo cerebral de imitação é tão sensível ao ponto de que nós podemos descobrir em quem nós podemos e em quem nós não podemos confiar. Veja só, doutora Judite, os nossos neurônios espelho, eles se ativam automaticamente quando nós estamos diante de uma pessoa que nós podemos confiar. E não se ativam quando nós estamos diante de uma pessoa que nós não podemos confiar. Isso é percebido não só pelos trejeitos da pessoa, essa linguagem corporal mais ostensiva, mas até mesmo a intenção das pessoas. Nós estamos aqui, doutora Judite, tratando de uma inteligência de 500 milhões de anos, doutora. 500 milhões de anos, isso não é brincadeira. É o lagarto, é a cobra, é o peixe, nós passamos por toda essa evolução. E veja, os peixes, os lagartos, eles não têm expressões faciais perceptíveis a nós. Mas eles percebem a linguagem corporal ou do predador ou da sua vítima que será predada. E nós temos isso dentro de nós. Então, independentemente da pessoa ser muito ou pouco sinestésica, ela estará transmitindo toda a sua intenção e todas as suas emoções. É por isso que eu disse aquilo no início para vocês. Eu gosto de fazer as mediações e as negociações no meu ambiente de casa. Eu quero ser o mais verdadeiro possível. Porque quanto mais os interlocutores confiarem em mim, no meu colega, como mediadores, mais confortáveis eles estarão. E agora, se eu boto um fundo fake, história é isso aí. Já botou um fundo fake, será que ele também não é um fake? Não sei se respondi a sua pergunta. Se não respondi... Tá bem?
Então, ok, Respondeu Isabel. com muita gratidão. Paulo, tem outra pergunta aí da Luíse. Pode fazer. Luiz, faz a pergunta direta aí para o doutor Paulo. É a respeito da mediação através de chamada de vídeo no WhatsApp. Isso, doutor Paulo, é porque, na verdade, nós trabalhamos com justiça comunitária, né? E um grande desafio tem sido que as pessoas não têm acesso aos meios digitais. E o meio mais fácil que a gente tem visto é o WhatsApp, né? Se já tem alguma experiência, porque assim, o WhatsApp às vezes é um pouco instável, não cabe tantas pessoas na sala, enfim. Se o senhor já teve alguma experiência com o WhatsApp, como é que foi? Se o senhor tem alguma outra sugestão, enfim. Nós podemos negociar por intermédio desses... Oi? Desculpa, eu estou com sol no meu rosto aqui, eu estou tentando fugir do sol. Vocês me dão... Só vou fechar a cortina ali, tá? Só um minutinho. Tá? O meu rosto aqui. Nossa Senhora. Pronto. Desculpe, até isso é permitido no online, não é? A tranquilidade de mostrar. Eu estou com o sol no rosto, vocês não vão conseguir ver as minhas expressões faciais. Vão achar que está vendo algum problema. Não, eu estou com esse sol aqui no rosto. Luiz, sim, já fizemos negociação com o WhatsApp. Ela é limitada, tem um número limitado de pessoas ali, mas tem todas essas plataformas do YouTube, do Meet, todas essas plataformas nós usamos também. E qualquer colega poderá usar. Né? O que a gente também tem apontado, isso foi uma ideia do colega Adriano, que é um dos nossos conselheiros do Mediar, porque muitos colegas do interior trabalham em uma comarca, mas existem outras cinco cidades na comarca. E aí fica difícil do colega se deslocar para fazer atendimento de partes, para fazer negociações, mediações. Então, a sugestão que a gente está dando é que os colegas possam conversar, então, negociar com as câmaras de vereadores, com as prefeituras, constituir uma sala onde as pessoas possam ir a essa sala na cidade e o colega do gabinete dele faz as negociações com as variadas cidades da comarca sem precisar se deslocar. Quer dizer, não tem mais sentido, Fabiano, uma coisa dessas. Nós vivemos num país continental. Imagina o colega que trabalha, não é lá naquelas áreas do Amazonas, tem que ir de barco, as dificuldades que os colegas têm. Não tem sentido a pessoa ter que se deslocar para fazer o atendimento de partes uma vez só ao mês. Então, essas são... E pode-se fazer também pelo próprio WhatsApp. Nós podemos ter um celular na prefeitura da localidade, que seja um celular à disposição das pessoas que vão ter comunicação com o Ministério Público, e ali elas vão fazer a sua negociação no celular da comunidade. Então, é uma série de criatividades, de criações novas que nós podemos implementar. Por isso, não se assustem. E agora, o online abriu um mundo infinito para que nós sejamos muito mais resolutivos e trabalhemos com muito mais eficiência. Basta não ativarmos as estruturas de base, que é o medo, o cortisol. Vamos ativar a estrutura da dopamina, da serotonina e ter criatividade para que nós possamos ser mais resolutivos. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, muito obrigada. Certo. Então, aqui nós vemos os nossos neurônios de espelho. Todo mundo tem os neurônios de espelho. Ok? Pode baixar. Isabel. Ok? Ok? Pode baixar. Ok, Isabel?
Então, isso que eu queria deixar para vocês aqui também. Tem que ter cautela. Você é mediador, você é negociador do Ministério Público, você tem de ser realmente cooperativo. Você tem de mostrar confiança. Você tem de ser ético. Não tem aquela conversa, não é do dolus bonus e do dolus malus. Você tem que ser verdadeiro. Você não pode enganar as pessoas e, principalmente online, você não vai conseguir enganar por causa de toda essa linguagem sinestésico-corporal que é proporcionada pelos neurônios espelho. Se você estiver mentindo, isso vai aparecer, a menos que você seja um psicopata, não é? Espero que não tenha nenhum aqui. Se tiver também, ele vai saber, que ele já sabe como usar as técnicas, não é? Ok, pode passar. O estudo da linguagem prosêmica, a linguagem das proximidades, né? É aquela coisa que a gente explica, né, pela figura do sentar num banco. Você está sentado num banco de praça, o banco tem 5 metros. Aí uma pessoa vem e senta bem do seu lado, a 45 centímetros de você. Você vai achar que isso é o quê? Isso é uma ameaça. Claro, porque ela entrou no seu espaço íntimo. Agora, se a pessoa sentar lá na ponta dos 5 metros, não é uma ameaça, em princípio, porque ela está no espaço dito público. Ok? Pode passar. Próximo slide, Isabel. Aqui eu trago para vocês, então, a linguagem prosêmica, que a gente usa muito no face a face, mas pode usar também no online. Espaço íntimo, 45 centímetros. Espaço pessoal, de 45 a 1,20 m. Espaço social, de 1,20 m a 3,60 m. A partir de 3,60 m, espaço público. Ok? Pode passar, Isabel. Então, quando você está com pessoas online muito próximas da tela, você está numa distância íntima de 45 centímetros. Isso permite que você fique bem próximo da câmera e sinta-se bem próximo das pessoas também, de modo a que você possa, então, identificar as diferenças de linguagem não verbal sinestésica dela. Por que a linguagem prosêmica ela é muito importante? Ok, slide, pode passar. Ela é muito importante porque, pode passar, porque às vezes, ok, pode passar, ok, pode passar, às vezes, ok, pode passar, às vezes nós nos colocamos numa situação como essa, que os nossos interlocutores, eles já se colocam bem distantes da câmera, e aí já cria aquele alerta reptiliano. Opa, por que eles se colocaram de forma tão distante? Eles não querem mostrar o rosto? Eles são competitivos? E isso são sinais importantes, porque você precisa conhecer o seu interlocutor, seja como mediador, seja como negociador. Porque se você tem negociadores competitivos, você vai ter que usar determinado tipo de técnicas. Se você tem negociadores cooperativos, a coisa fica mais fácil. Pode voltar, Isabel, no slide anterior, por favor? Nós tivemos casos concretos, não é, em que os nossos negociadores apareciam bem como estava naquela tela. Apareciam sempre em conjunto e distantes, num único ambiente profissional. Ou seja, primeiro, eles apareciam em conjunto, eles não se individualizavam. Segundo, eles apareciam no ambiente profissional. E terceiro, eles apareciam bem distantes da câmera. Aí já abriu aquele alerta. São negociadores competitivos e não transparentes. Vocês acham que eu acertei ou vocês acham que eu errei em relação a esse caso concreto que eu estou falando e não posso revelar? Eu acertei.
de fato, eles eram negociadores competitivos e não transparentes. E aí o mediador tem que assumir um outro tipo de postura, porque estará mediando pessoas difíceis, pessoas que vieram ali para estabelecer online uma negociação competitiva, dura, e aí você vai ter que usar técnicas de autocontrole, muita calma, para poder negociar com esse tipo de negociador difícil. Então, a linguagem prosêmica também te dá muitos insights, te dá muitas informações para você trabalhar, seja como mediador ou como negociador. Tivemos uma mediação ou uma pré-mediação com uma Câmara de Vereadores, por exemplo, um outro caso concreto, que ainda está tramitando, em que primeiro falamos com sete vereadores, eles nas suas residências, e 2 não apareceram. Já é um sinal, opa, por que não vieram conversar na pré-mediação? Aí fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Dito e feito. Os 2 depois vieram numa outra interlocução, vieram em conjunto e num ambiente profissional. E, de fato, um deles era contrário àquilo que se procurava mediar e o outro estava com receio. Então, preferiram primeiro não aparecer. Mas, depois que apareceram com uma linguagem prosêmica que nos deu esse alerta. Olha, temos que tratar estes interlocutores com um pouco mais de calma. Primeiro, para proporcionar que aquele que está com receio vença esse receio, aí nos mostramos bem tranquilos, confiáveis, e para aquele que era opositor, da mesma forma, que a oposição dele seria acolhida e que ninguém iria se contrapor a ela, que ele seria respeitado. Então, são sinais importantes para o mediador, para o negociador. Ok, pode passar. Pode passar. Linguagem artefática, aquilo que nós já conversamos quando tu fizeste aquela colocação, Fabiano. Os artefatos que a pessoa usa podem proporcionar uma série de links, não é? Que você poderá fazer perguntas de distração, você poderá trabalhar com humor. Eu trabalho muito com o humor. Parece que online fica até mais fácil. Ok, pode passar. E por que que o humor ele é adequado? Porque o humor faz com que nós possamos sorrir. E quando nós sorrimos, nós liberamos dopamina e serotonina. E também endorfinas, que nos permitem ficar mais inteligentes. Existe uma regra de ouro da negociação. Faça a pessoa gostar de estar ali. E aí ela vai querer negociar com você. Se você está num ambiente online, onde é agradável, mesmo que seja um tema duro, mas há um certo relaxamento, há humor, há sorriso, a pessoa tem uma experiência agradável. E aí, então, ela fica muito mais fácil de negociar. Por exemplo, nós tínhamos uma mediação onde nós estávamos tentando ajudar a construir um sistema de saúde de um município, e graças a Deus conseguimos fazer isso, não é? Pelo menos começamos, está bem adiantado, não é? Convertemos grande parte dos servidores que eram terceirizados, conseguimos converter em servidores concursados, não é? Servidores escolhidos por um processo de seleção pública. Mas havia um dos nossos interlocutores, que era um auditor do Tribunal de Contas, que, aliás, nos ajudou sobremaneira, que tinha vários violões numa parede atrás dele. Então, aquilo ali eu vou pegar esse link. E fiz uma proposta assim, ó. Pessoal, estava uma hora muito tensa. A coisa está muito tensa aqui. Então, vou fazer uma proposta. Bom, qual será a proposta do Paulo Valério? A proposta é a seguinte. Se nós conseguirmos fechar um acordo nessa mediação,
O nosso auditor do Tribunal de Contas vai tocar violão para nós. Ei, aí todo mundo sorriu, ele também sorriu. Vou tocar assim, vou tocar violão online aqui. E aquilo ficou quase como uma meta. Ficou quase como uma meta. Assim, não, mas eu vou querer, todo mundo vai querer ver isso aí, né? Uma negociação complexa, e no final nós vamos acabar com um solo de violão. Então, humor, leveza, objetivos comuns, criatividade. Essa é a palavra, criatividade. Ok, Isabel? Mais um. Então, a questão do humor, mais um. Olha ali, ó. O humor. O humor é uma das principais técnicas, principalmente online. Olha só. Isso aqui está escrito pelo Jack Sheffer. O Jack Sheffer foi agente de alto nível do FBI. Então, é um livro específico sobre como negociar, não é, com as experiências do FBI, do Jack Sheffer. Ele é bem famoso. Então, ele diz assim, ó, tanto a confiança quanto a atração aumentam quando uma abordagem descontraída é usada durante interações face a face. E também já vimos que não só face a face. Os últimos estudos mostram que a mesma coisa acontece online. Então, o uso criterioso do humor pode reduzir a ansiedade e estabelecer um clima relaxado, que ajuda a relação a se desenvolver rapidamente. O benefício colateral do humor é que a risada libera endorfinas e também dopamina e serotonina, fazendo a pessoa se sentir bem. E de acordo com a regra de ouro da amizade, isso é uma regra de negociação. Se você fizer as pessoas se sentirem bem, elas gostarão de você. E aí farão os acordos. Ok, pode passar. Então, Paulo, encerrar por aqui. Viu, Paulo? Fazendo uma observação só dessa última aí que você falou aí, se você fizer as pessoas se sentirem bem, elas negociarão com você, né? Chegará a um êxito a negociação. É importante até, às vezes, não aquela negociação, não se chega ao êxito, mas você constrói um patrimônio, vamos dizer assim, em negociação. Você muda o seu perfil para com aquele interlocutor. E aquilo gera frutos em uma outra negociação futura. Ainda que naquela não houve um êxito propriamente, porque a gente, como agente público, muitas vezes a gente faz a negociação com aquele prefeito, com aquele secretário, mais de uma vez. Então, tudo que a gente constrói de rapport, de mensagens intangíveis, de elementos da negociação colocados como o humor, onde você agrega o seu relacionamento com outra parte, você vai colher isso em outras negociações. Então, só essa observação aí dessa percepção aí que você colocou, que ainda que nessa negociação você não consiga um acordo, mas o objetivo da negociação ela vai muito além do acordo. O acordo é um dos objetivos, né? Claro. Muito bem colocado, Fabiana, porque este é um dos principais pilares que nós que estamos começando a construir um trabalho autocompositivo no Ministério Público. É bem recente a Resolução 118, é bem recente o nosso Manual de Mediação e Negociação. Nós temos que criar princípios para o nosso trabalho autocompositivo. E um dos princípios maiores é esse, de que o Ministério Público trabalha de maneira cooperativa. E trabalhar de maneira cooperativa é ser sincero, é ser ético, é ser verdadeiro e mostrar à comunidade como um todo que haja acordo ou não haja acordo, ali existe um ambiente verdadeiro de profissionais
que se capacitaram para solucionar as questões da sociedade de uma maneira mais ágil e resolutiva. Então, por isso essa história, não é, de negociador, o mediador, acharem que podem ser malandros, isso é uma grande ingenuidade. Isso é uma grande ingenuidade. O Ministério Público tem que afirmar essa posição de um negociador, de um mediador cooperativo, e isso vai se espraiar para a sociedade, e aí a sociedade vai nos buscar para que nós possamos resolver os problemas que são tantos e tão qualificados. Então, é muito importante essa tua colocação mesmo. Eu queria dizer também que eu gostaria de ouvir os colegas para que nós possamos fazer, então, uma conversa, não é? E possam perguntar mais. E, senão, eu encerraria por aqui, ou posso continuar. Agora seria uma outra parte, onde eu mostraria algumas questões práticas de como nós fazemos, na prática, a mediação online. Ou podemos deixar por uma outra ocasião também, já que são muitos slides, ainda são mais uns 30 slides sobre esse passo a passo. O que você acha, Fabiano? A questão do tempo para mais 30 slides, realmente a gente extrapolaria muito e eu não quero explorar o amigo tanto assim, não. Mas eu gostaria de deixar duas perguntas aí. E se você pudesse, tipo, resumidamente, expor aí algum caso prático que teve recente aí, seria bem bacana para a gente fazer o fechamento aí. Eu lembro que você me falou de um caso com as colegas de saúde, né, estava me comentando. Eu acho que talvez seria bem interessante. Eu vou deixar uma colocação aí bem rápida, Paulo. Eu queria, assim, nas minhas negociações, eu gosto muito de dois pontos, que é a empatia, de mostrar, de ser empático, de me colocar no lugar da outra pessoa, e o poder da escuta, de escutá-lo, de dar ouvido. As pessoas são muito carentes de ser escutadas. Se você fizer uma pesquisa, qual a principal reclamação das pessoas que vão à justiça é de ser escutado. Então, eu queria tua indicação aí de como a gente ativar esse poder da escuta no online e como a gente ser empático no online. Essas duas colocações aí, para mim, a gente poderia tá bom. Fazer um arremate aí. Boa tarde, Paulo. Antes, Cineide, boa tarde. Ô, amiga! E aí, Cineide? É sempre um prazer ouvi-lo. A gente te ouvi também. Querida. Só uma complementação daquilo que Luiz já falou para você. A nossa equipe do Núcleo de Justiça Comunitária está toda aí lhe acompanhando. Como o Luiz falou, nosso trabalho é de mediação comunitária. Então, dificultou durante esse período agora da pandemia e a gente começou a fazer a mediação por telefone, né? Foi uma nova forma. E uma dificuldade que nós sentimos e que me preocupou, e daí que vem a minha indagação a você. Existe alguma linguagem específica ou aconselhável para a primeira abordagem do mediador, da nossa equipe, com as pessoas? A gente sentiu um pouco de dificuldade com essas pessoas que a gente tenta, pelo menos, pré-mediar de início. É necessário uma forma diferente de abordagem nesses casos, não é, para que a gente não espante as pessoas à primeira vista, porque nós tivemos alguma dificuldade nesse sentido, das pessoas não receberem bem, não entender a princípio, né? Então, eu pensei que a gente tem que repensar a nossa forma de abordagem às pessoas. Sim. Então, o que é que você aconselha? Tá bom. Então, tá.
Para aí, então temos três colocações aqui. Posso começar pela Cineide, Fabiano? Sim, claro, até prefiro. Tá. Cineide, primeiro é um prazer te ouvir, te ver de novo, não é? Uma amiga aí de tantas lutas aí, já fizemos cursos juntos, né? Eu diria o seguinte, sermos online o mais natural possível, como eu disse durante a minha fala, o mais verdadeiro possível, usar uma indumentária que seja uma indumentária bem simples, não é? Não vou me apresentar com uma negociação e uma mediação comunitária de gravata, não é? Mais adequado que eu me apresente normalmente, uma camisa normal, não é? De um modo geral, solicitar às pessoas que vão entrar em mediação que possam vir acompanhadas de alguma outra pessoa que lhes dê segurança, se não a segurança no sentido emocional, no mínimo uma segurança sob o ponto de vista técnico, porque essas pessoas, e todos nós, temos muita dificuldade técnica de trabalhar online. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar online, e isso é um dos grandes fatores que possa ter prejudicado o trabalho de vocês, porque a pessoa já fica com medo. Eu não sei mexer nisso aqui. Então, pode ser uma orientação, olha, nós vamos ter no dia tal uma mediação pelo telefone, pelo computador, não é? A senhora poderia, ou o senhor poderia compareça com a sua filha, com seu filho, tiver algum problema ali na hora de mexer com o equipamento, isso já vai ser um fator muito grande de tranquilização. Até mesmo numa live como essa, eu faço algumas lives, mas a gente sempre fica nervoso, porque a gente não sabe se vai funcionar. Às vezes é um sinal, às vezes falta luz. As pessoas ficam com toda aquela aura de dúvida que eu coloquei um slide no início da minha fala aqui. É um mundo de dúvida, assim, e aquilo despeja o quê? Despeja cortisol, adrenalina. Aí a pessoa não vai conseguir negociar. Porque, como eu disse para vocês, o cortisol e a adrenalina, eles, de alguma forma, eles contraem os vasos sanguíneos da parte frontal do cérebro e a pessoa, então, perde aquela condição de fazer o raciocínio. O sangue, pela adrenalina, circula mais, sim, mas aonde? Em outras áreas do corpo, então, as extremidades, a ponta dos dedos, as pernas, para executar aquilo que todo animal faz: correr, fugir ou brigar. Então, se você já consegue, não é, diminuir esse estresse, olha, vá com uma filha junto, vá com um filho que entenda de como mexer, já é uma grande coisa. Então, a linguagem é essa, a linguagem mais simples, a linguagem mais tranquila e verdadeira que a gente puder ter. Não sei se te respondi. Bom, o Fabiano pediu... Eu me esqueci da pergunta, Fabiano, a segunda... Sobre... da empatia. Da empatia. Tá, da empatia. Como a gente ativar a empatia online aí. Certo. Para ativar... Então, pode voltar os slides ali. A Isabel acabou tirando. Compartilha de novo aí, Bel, os slides. Os slides, Isabel. Vou fazer só um minutinho. A questão da empatia, ela é muito mais complexa do que possa parecer, né? E, inclusive, alguns estudos têm demonstrado que a empatia demais pode prejudicar. Eu ainda não li um livro específico do professor Paul Bloom, mas tenho que ler, que fala dos aspectos perigosos da empatia. Mas isso não é coisa para se colocar aqui, é porque a empatia, existe um certo, digamos assim, lugar comum
de que toda a empatia é boa. Tá? Sim, mas nós temos que saber como trabalhar com a empatia, principalmente na condição de mediador. Por que eu digo isso? Porque quando você está mediando um problema, às vezes você está mediando entre mais de uma pessoa. Então, Isabel, baixa um pouquinho aqui. Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho, ok? Baixa. Isabel. O slide, Isabel. Baixa mais um pouquinho. Baixa. Baixa. Não, para baixo. Você está subindo. Do outro lado. Baixar. Isabel. Isabel! Oi, estou ouvindo, eu estou tentando aqui, ele está meio lento. Não está conseguindo baixar. Bom, a adrenalina e o cortisol. Adrenalina e o cortisol. Mas aí a gente já vê ali, ó, a questão do humor em detalhes, não é? Pode baixar mais um pouquinho. Baixa, baixa. Acho que não está baixando. Bom, não está indo. Mas o que eu queria dizer, Fabiano, é que quando você está mediando, você tem de ser imparcial. E ser imparcial é extremamente difícil. Até porque você tem que dividir a sua empatia em igual grau e intensidade com todos os mediandos. De modo que, se você estiver sendo exageradamente empático com um deles, e não na mesma medida com outro, esse outro vai perceber. Por que isso? Porque nós temos os nossos neurônios espelho. Então, esse é um exercício que o mediador tem que fazer a todo tempo. De minuto a minuto, ir se limpando por dentro, para que ele não se parcialize, porque de alguma forma a gente sempre se parcializa um pouco. Isso vai se evidenciar por intermédio dos neurônios espelho, porque vai espelhar no interlocutor aquilo que nós estamos sentindo como emoção dentro de nós. Então, até mesmo uma empatia exagerada em relação a um dos interlocutores, em uma mediação, pode ser prejudicial. Isso aconteceu num caso concreto. Em que nós estávamos trabalhando e um dos interlocutores era muito competitivo. Eu, como mediador, percebi isso e, de alguma forma, acabei sendo um pouco mais empático com o outro negociador, não com esse que era competitivo. Acabei sendo mais empático com um outro negociador. E o resultado disso foi que um colega nosso, que não estava trabalhando como mediador, mas estava trabalhando como apoiador da mediação, ele sentiu que eu talvez estivesse me parcializando e não gostou. E acabou se criando uma situação inusitada em que o colega que foi chamado para ser apoiador da mediação, de uma hora para outra se tornou um negociador de um dos lados que estava sob negociação. Então, isso foi uma falha que nós cometemos, não é? De não termos organizado melhor a nossa mediação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando se faz uma mediação, principalmente online, você tem que ter o plano de mediação. É a primeira coisa que se faz. A gente faz um planejamento subjetivo, onde, de um modo geral, tem 2 mediadores, vai ter o presidente, o presidente da reunião, que é o mediador-presidente, vai ter o co-mediador, vão ter os apoiadores da mediação, que às vezes são colegas que trabalham nos centros de apoio, centro de apoio da juventude, centro de apoio da educação, né? E eles vão ter que saber que eles vão ter que seguir o seu papel, porque senão a coisa não vai fluir.
Porque se o colega é apoiador da mediação, ele não pode intervir como negociador. Até nós podemos criar um cenário do colega intervindo como negociador, mas aí nós temos que organizar isso previamente. É o caso, por exemplo, de improbidade administrativa. Nós já fizemos uns 5 ou 6 casos de improbidade administrativa com resultado conclusivo de acordo, em que nós aprendemos. Nós colocamos 2 mediadores e colocamos um conselheiro do mediar como negociador junto com o colega. Aí ele não vai ser mediador, ele vai ser negociador. Também é aquela coisa, cada macaquinho no seu galho. Então, a mediação, ela tem que ser organizada, é uma coisa profissional, não é uma coisa aleatória, que você abre o computador e sai falando. Você tem que organizar a mediação antes. Então, em uma negociação complexa, pode baixar um slide, Isabel? Pode baixar? Consegue? Aí, aqui. Esta foi uma negociação altamente complexa. A questão de serviço de saneamento de uma grande cidade do Rio Grande do Sul. Como é uma mediação que já acabou, eu posso falar. Nós tínhamos um município que impôs uma série de multas à empresa, que é uma empresa privada, porque a empresa não teria lá feito o recapeamento do asfalto de canalizações que ela construiu. Nós tínhamos a concessionária, que há 2 anos estava prestando o serviço sem um contrato de concessão, e isso impunha prejuízos imensos, porque sem o contrato ela não poderia contrair empréstimos, e com a pandemia ela já não tinha mais dinheiro para pagar do próprio bolso. E nós tínhamos uma agência reguladora que trabalhava como mediadora, mas também como fiscalizadora do serviço concedido. E ainda nós tínhamos colegas dos centros de apoio que trabalhavam como apoiadores da mediação. Isso foi altamente complexo. Por quê? Porque aqui nós tínhamos vários papéis, cada um tinha que desempenhar o seu papel. Eu e um outro colega como mediadores, os outros colegas como apoiadores da mediação, 2 grandes negociadores, que era o município e a concessionária, mas um diferencial incrível, uma agência reguladora no meio, que também era, de alguma forma, negociadora, mas também mediadora. Então, foi o caso mais complexo que nós trabalhamos. Ficamos 10 meses trabalhando nesse caso aqui. Houve uma série de problemas, né? Mas acabamos concluindo com êxito. E aqui aprendemos muito que o planejamento é fundamental, porque senão o mediador se perde no meio da questão. Então, esse é um caso concreto que foi bem interessante. Tivemos um caso concreto também de serviço de saúde pública, onde nós tínhamos eu e o Ricardo Chinetti como mediadores, e como negociadores tínhamos as 2 colegas da comarca, uma colega que era da área de educação e a outra colega da área de improbidade administrativa. Também tínhamos o município e tínhamos o Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Foi uma negociação também muito construtiva. Tivemos, infelizmente, um revés. No meio da mediação, o prefeito, que era um excelente prefeito, faleceu de Covid, não é? Foi muito triste. Então, essa também foi uma mediação em que se aprendeu bastante. Tivemos a participação de um terceiro, também tem essa situação, às vezes nós temos terceiros que trabalham em mediação, e isso é muito importante, que no caso foi um auditor do Tribunal de Contas, que nos auxiliou sobremaneira. Eventualmente, nós fazemos negociações que nós chamamos os representantes da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, para nos darem algum suporte em negociações que exijam o conhecimento técnico deles. Então, uma gama infinita aí de situações que nós já mediamos.
Fico à disposição para alguma colocação. Paulo, acho que a gente já explorou bastante, amigo. São 18 horas e 15 minutos. Estamos justamente aí 2 horas que começamos, fizemos aí a primeiro contato aí, né? Os primeiros momentos do evento. E só temos a agradecer a sua participação. O Ministério Público de Pernambuco, como você sabe, está de portas abertas para você. Considere aqui, amigo, uma segunda casa sua, o segundo Ministério Público. E eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso diretor da escola, doutor Silvio Tavares, aí, para poder ele fazer essas homenagens finais aí, o encerramento, como a gente tem sempre conduzido aqui. O encerramento tem sempre ficado a cargo do nosso ilustre diretor. Paulo, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Forte abraço e sigamos nessa caminhada, a autocomposição aí na veia do Ministério Público. Tá bom. Doutor Silvio, a palavra é toda sua aí, mestre. Obrigado, Fabiano. Quero agradecer inicialmente aos colegas presentes, a participação dos membros e servidores, foi uma grande audiência, pessoal super engajado, interessado na temática. Agradecer a Isabel aí na retaguarda, segurou firme aí todas as necessidades aí da palestra, do que for necessário. Fabiano, mais uma vez, meu amigo, um grande evento, parabéns aí pela condução dos trabalhos, pela ideia, pela idealização da conversa autocompositiva, que vem ganhando espaço aí cada dia mais, com grandes, só tem fera, só aparece fera, só tem grandes exposições. Silvio, vou até deixar o convite para o próximo, que eu esqueci de mencionar aí. Dia 14 de setembro, nós vamos ter conversa autocompositiva com o Gregório Assagra, do Ministério Público de Minas Gerais. Opa! Outra grande referência. Vai tratar sobre critérios entre resolução consensual e a resolução por adjudicação judicial. Essa será a temática dele. Maravilha. Aí, voltando a palavra para o amigo. 14 de setembro, segunda-feira, no mesmo horário. Salvem a data, salvem a data. Oh, salve o 13 também, que é o meu aniversário, tá? Pode me mandar parabéns, que eu sou muito grato. Com certeza. Então, Paulo, mas você viu como foi a minha avaliação de risco foi muito fácil. Avaliação 0. Eu já agradeci antes de começar a palestra, porque eu tinha certeza que iria ser um sucesso. Muito obrigado. Foi muito esclarecedora, foi uma rica exposição. É impressionante como mexe com todos os aspectos, né, do emocional ao científico, enfim, ao jurídico, evidentemente. Enfim, é uma gama de conhecimentos que leva a uma mediação e a uma negociação bem feita. Sim. Muito obrigado mesmo pela sua presença, amigo. Muito obrigado a vocês. Para mim é uma honra e um prazer. Eu sou apaixonado dessas questões e, principalmente, sou apaixonado pelo Ministério Público. Eu queria dizer que sou filho de promotor, estou há 56 anos no Ministério Público e o meu propósito hoje é esse, realmente contribuir para que a nossa instituição, de fato, mude. Não dá mais tempo. Nós já demoramos muito tempo. Temos que dar esse passo. Então, não se amedrontem com o trabalho online. Como eu expus aqui, em muita medida, ele até facilita o nosso trabalho, facilita a nossa comunicação e facilita a obtenção da resolução dos problemas que a nossa sociedade tem. Então, era essa mensagem que eu queria passar, não é? Tem que ir para frente, tem que se arriscar e, com muita leveza, nós iremos conseguir passar essa leveza para os nossos interlocutores também online. Então, para finalizar, muito obrigado, Fabiano, e vamos juntos. Vamos juntos. Forte abraço, amigo. Forte abraço a todos e todas. Forte abraço.
Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.